E aqui é um texto que nós temos na mão, em João 8, que conta aquela história da mulher apanhada em flagrante adultério. Jesus estava no Monte das Oliveiras, na frente de Jerusalém. De madrugada ele voltou para o templo, na cidade. E aí o povo todo foi ter com ele, se assentavam no chão, nas escadarias enormes, e Jesus os ensinava naquela manhã. E aí os mestres, os doutores, os acadêmicos, os ultra-religiosos, como os fariseus, muitos dos quais fanaticíssimos, os que se sentiam os patronos da religião, trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Surpreendida, ninguém adultera sozinho. Mas os caras deixaram o homem para lá, corre, bota a tua túnica, cobre esse pinto, sai varada daqui. E aí levaram a mulher, arrancaram da cama, toda desgranhada, nua. No máximo, a melhor pudicícia era terem posto um paninho, um lençolzinho de linhozinho roto sobre ela, e ela vem nua, levada para aquele ambiente do templo. Com aquela multidão toda ali, vem esses malucos. O cara é doutor da lei, escriba, mestre em exegese, mestre em conhecimento rabínico, mestre em sabedorias judaicas, mestre em liturgias, em ritos, mestres dessas coisas todas exteriores, escribas e fariseus. Apanharam a mulher, deram um jeito de dizer para o homem, pega o beco, e levaram a mulher nua, seminua, desgrenhada, com todas as implicações de uma relação sexual. Se foi apanhada no fim do ato, com sêmen nas coxas. Mas eles levam. E a mulher sempre foi objeto de humilhação, de juízo, de julgamento, de sentença, porque eram homens flagrando um casal transando. Liberam o homem, mas o tesão dele está na mulher. É aquela bunda, é aquele peito, são aquelas coxas, é aquele rosto. Eles querem humilhar essa figura, tarados, a maioria dos quais, se pudesse, pegaria ela, se não houvesse risco, se não houvesse flagrante, se não houvesse o medo de serem apanhados, a maioria teria feito o que gostaria de fazer. Levaram-na para ser apedrejada, motivados pelo tesão frustrado. Tesão frustrado, perverso. E ali já tinha jovens aprendendo a ficarem assim. E velhos. O texto aqui diz que tinha gente jovem e tinha gente velha. É triste quando você vê a religião adoecendo a cabeça de jovens, adoecendo a sexualidade, adoecendo as perspectivas de legalização do sexo, se tem que ser legalizado ou não pode ser legalizado, se tem que ter a mão de um homem de Deus no meio, porque senão Deus não abençoa. Todas essas palhaçadas que ensinaram a vocês esses anos todos, em razão das quais tem gente que me odeia, porque eu digo que tudo isso é mentira. E eu estou dizendo isso desde a minha juventude, vou dizer até o último dia da minha vida. O caminho de Jesus não passa por aí. E não é permitido, guarde bem isso no coração, não é permitido que ninguém se interponha entre Jesus e você, entre você e Jesus. Esses xerifes da moral, os flagradores, os denunciadores, os sentenciadores, que interpretam Moisés contra a vida, dizem
após trazerem a mulher surpreendida em adultério e após fazê-la ficar pelada no meio de todos. Desculpe a expressão, mas o que tinha de pinto duro ali não era moleza. Bando de religioso tarado, mulher gostosa, nua, os bichos estão ali, sabe? Aquela vontade, aquela baba de cólera, porque a oportunidade não era deles. Perversos, como continuam a ser, a fazer e a praticar, até o dia de hoje, a 3x2. Tem muita gente aqui que frequenta ambientes onde isso é feito quase que dominicalmente ou todas as quartas-feiras. São sessões de disciplina. Vamos afastar fulano de tal, Beltrano, porque foram apanhados em flagrante na quebra do 7º mandamento. E para crente parece que o único pecado é adultério. O cara mata praticamente, rouba, mente, diz falso testemunho, trata mal os pais, é idólatra do dinheiro, faz barganhas, pratica todas as coisas que prejudicam a vida, mas nada disso é levado em conta. Mas se tiver sexo envolvido, eles são afastados na mesma hora para sempre. Parece que pecaram contra o Espírito Santo, algo que não se teria perdão. Porque na prática é assim que esses casos são tratados, e vocês sabem perfeitamente disso. Eles vêm para Jesus, os escribas, os mestres, na interpretação, os hermeneutas, e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Não dá para dizer que não foi, a gente viu, a gente pegou, a gente tirou ela de lá e Jesus sabia da maldade. Cadê o cara? O cara tinha ido. Talvez o cara estivesse até lá atrás, escondido, e coberto pela confraria dos adúlteros religiosos. Mas a mulher foi posta no meio de todos. E aí disseram eles, baseados em Moisés, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres, e Moisés não mandou isso às mulheres, ele disse que os adúlteros deveriam ser punidos. Mas não eram as mulheres, aqui eles são seletivos. Depois de tantos anos após Moisés, os homens já tinham uma carta de alforria. E eu não tenho tempo para explicar aqui de onde vinha essa carta de alforria, mas os achados arqueológicos nos mostram que havia religiosos que eram capazes de se casar com 2, 3 mulheres no mesmo dia. De manhã eles se casavam com uma, levavam para o quarto, comiam. Aí se divorciavam à tarde, casavam com uma outra, levavam para o quarto e comiam. Aí se divorciavam à tardinha, casavam com outra à noite, levavam para o quarto e comiam. E assim eles praticavam essa monogamia sucessiva no mesmo dia, supostamente sob as bênçãos de Deus. Vocês vejam a hipocrisia sem cura do fenômeno religioso na maioria das vezes. E as histórias que eu tenho para contar deixariam vocês de cabelo em pé. A ignorância é o que mata a maioria daqueles que estão me ouvindo. Aí dizem eles, na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas, tais mulheres. A coisa tinha ficado circunscrita agora só a uma espécie de feminicídio decorrente do adultério. Não era uma pessoa adulterando, era um grupo de homens largando a pedrada, esfolando a mulher que eles queriam ter esfolado de outro modo. Não vou dizer com que pedaço de pau. Mas eles fazem essa interpretação. Moisés mandou. Tu, pois, que dizes? Moisés disse isso. Queremos saber o que é que tu pensas. E aqui se diz, isto diziam eles tentando a Jesus, provocando a Jesus, para ver se arranjavam um pretexto em razão do qual pudessem acusá-lo, usando do expediente de dizer,
Moisés disse isto e ele ensina outra coisa. Mas Jesus, inclinando-se no chão, abandonando a multidão, os que já estavam lá sentados para ouvi-lo, esse grupo, outro de perversos acusadores que chegaram, a mulher posta no meio, Jesus se ausenta, Jesus se auto-alija dessa perversidade pública, religiosa, se abaixa, se agacha, se inclina no chão, começa a escrever na terra, com o dedo dele, escrevendo na terra. E aí existem aquelas suposições também religiosas, de que Jesus estava botando o nome de cada um com os pecados correspondentes. Eu não creio em nada disso. Talvez Jesus tivesse feito só um sol. Talvez Jesus tenha feito só uma casinha, com um homem e uma mulher na porta. Talvez Jesus tenha só feito uma árvore com frutos. Não importa. Se o Novo Testamento não diz o que Jesus escreveu com o chão, é porque não teve a menor relevância. Não teve. Só diz que o descaso dele, para com o pretexto dos religiosos, acadêmicos e puritanos, foi de tal ordem que ele deixou-os falando sozinhos com as suas pedras nas mãos e começou a escrever algo que poderia ser até uma distração para crianças no chão da terra, sem dar a menor importância a eles, enquanto eles ficavam ali em silêncio, vendo o que Jesus diria. Mas não pararam, nem com o silêncio de Jesus eles sossegaram, ao contrário. Diz que eles insistiram na pergunta. Hein, Jesus? Moisés mandou jogar pedra nessas mulheres, tu, pois, o que dizes? Hein, Jesus? E Jesus escrevendo no chão, e eles insistindo na pergunta. Então Jesus se levantou. Meu Deus, essa coisa diz, quando Jesus se levanta, devia ser uma coisa absolutamente apavorante. Ele olhar penetrante, todo mundo olhando para ele. E Jesus se levanta. E lhes disse, olhando para cada um desses juízes da moral, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Quem é? Quem é o homem aqui sem pecado? Pensando exclusivamente, por exemplo, do pecado sexual. Quem de vocês não tem tesão perverso? Quem de vocês não carrega pensamentos, desejos, sentimentos, volúpias, impurezas no coração? Aquele que entre vocês for esse indivíduo limpo de coração, sem dolo algum na mente, na alma, no pensamento, nos sentimentos, nas emoções, nas práticas da vida. Se há alguém aqui assim, então eu dou a você a permissão de que você jogue a primeira pedra. E voltou a se inclinar no chão. Voltou a não dar a menor bola para a questão do adultério da mulher. Abandonou aquele grupo de pessoas ao murmúrio, indignado, perplexo, ao mesmo tempo envergonhado, porque olha que se diz, Jesus retorna ao chão, volta a escrever do chão, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos,
gente com a cabeça branca, gente broxa que já não tinha mais nem pinto para ereção, mas tinha aquela vontade e aquela raiva de não poder mais. Dos mais velhos foram se retirando até aos jovens, até aos últimos, ficando, depois de tudo, um lugar vazio, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ela estava. Silêncio. Jesus se levanta de novo e a mulher está ali, de cabeça baixa. Os homens todos foram jogando as pedras no chão e se retirando, ninguém sem dizer palavra alguma. Então Jesus, erguendo-se, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Eu acho isso maravilhoso. Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Aqueles machistas, chauvinistas, misóginos, feminicidas, perversos, brutos, ogros, grotescos, rudes. Cadê aquele pessoal que queria fazer uma montanha de pedra sobre o teu corpo? Onde eles estão? E aí, em seguida, ele diz à mulher, pergunta à mulher: ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Eles foram embora, jogaram as pedras e saíram. Então Jesus, em pé, olhando nos olhos dela, lhe diz: nem eu tampouco te condeno. Nem eu tampouco te condeno. Moisés passou. A lei de Moisés, com suas pedradas, suas sentenças, eu vim para cumprir em mim e para acabar com ela, como Paulo diz, para rasgar o escrito de dívida que vinha da legislação de Moisés e das legislações judaicas posteriores. Contra tudo e contra todos, não se podia fazer nada. Nem tirar uma meleca do nariz num dia de sábado, porque era trabalho. Não se podia fazer nada. Cheios de mandamentos para tudo, e todos contra a vida. Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Ele diz: nem eu tampouco te condeno. O que não é uma liberação para pode dar para todo mundo, minha filha gostosa, linda desse jeito, tem mais é que fazer a vida dos homens valer a pena te provando. Não. Ele não te condena, eu não te condeno. Eu não te condeno. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Mas o que eu te digo, como continuidade para a tua vida, é uma coisa só. Vai, volta para a tua casa, tenta voltar para a tua vida e não peques mais, não adulteres mais. Isso destrói teu caráter, isso adultera a tua identidade, vai produzindo estelionato no teu caráter, vai te fazendo uma pessoa que se entrega à falsificação, à mentira, ao escondido. E todo adultério demanda mentira, demanda infidelidade, demanda engano. Alguém ou alguns estão sendo enganados, sem falar nos que o praticam, que estão perdendo sua própria solução pessoal. Por isso é que esse tipo de pecado é chamado também de dissolução, porque dissolve, tira a solução do caráter humano, tira a solução da identidade, da fidelidade,
da lealdade, vai tirando pedaços, vai comendo partes da gente. E tem gente que pensa que pode sair de uma traição para outra traição, de um engano para outro engano, incolumemente, sem consequências. Não existe isso, filho, filha, não existe. A gente deixa pedaços, a gente leva pedaços, a gente perde energias, a gente leva energias estranhas, a gente muda, a gente vai perdendo a solução de identidade, de caráter e de força de escolha. O poder da fidelidade vai morrendo na gente, quando a gente vai se entregando a esse tipo de concessão, ao engano, à mentira, à traição, ao esconderijo da maldade enganosa. Então, eu não te condeno. Qualquer um aqui, você viu, eles jogaram as pedras. Nenhum deles se achou sem pecado. Se eu fosse condenar, não sobrava ninguém. Mas o Filho do Homem não veio para condenar, veio para perdoar, veio para ensinar um outro caminho, veio para dizer: isso aqui acaba aqui. Eu não vou deixar pedra nenhuma vir sobre você, eu te cubro. Mas agora eu te aponto um novo caminho. Vá você, viva uma outra vida e não peques mais. O maravilhoso, no que eu quero deixar a minha ênfase hoje, que foi como a gente introduziu essa conversa, é que afastaram-se todos acusados pela própria consciência. Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando no final só Jesus e a mulher no lugar onde ela estava.